nós vamos para a primeira dispensação. Muito bem, queridos. Em cada uma das dispensações, nós vamos ver um dever, um sinal, uma promessa, uma desobediência e um juízo. Olha como isso tem a ver com a sua vida hoje. Nessa dispensação em que nós estamos vivendo, existe na minha e na sua vida um dever, um sinal de Deus, uma promessa de Deus, e se houver uma desobediência, fatalmente haverá um juízo. Em todas elas nós vamos encontrar um dever, um sinal, uma promessa, uma desobediência e um juízo. A primeira dispensação, ela é chamada de inocência. Por quê? O homem que Deus havia criado agora da terra, que ele criou como coroa da criação, Deus deu a ele toda a autoridade. Quando Deus acabou de criar o homem, Deus falou para ele: governe, domine e sujeite. Por quê? O antigo comandante foi deposto, aqui tinha um Éden, este Éden foi destruído, Deus criou um novo Éden. E criou um novo comandante, criou o homem que foi um tipo divino. Ele falou: conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. A única coisa que o homem não sabia, que Deus sabia, era tudo isso que nós aprendemos aqui agora. Ele não conhecia o mal. Ele só conhecia o bem. Por isso, no meio do jardim, tinha uma árvore chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Isso que nós acabamos de estudar aqui, a rebelião de Satanás, que se tornou inimigo de Deus, isso era problema de Deus. O homem não precisava saber disso, o homem só conhecia o bem. Ele só tinha que, no uso do livre-arbítrio que Deus lhe deu, obedecer ou desobedecer. Mas ele não tinha que escolher entre o bem e o mal. Ele não conhecia o mal. Ele só conhecia o bem. E assim, ele era agora responsável pela terra. Ele tinha que governar, dominar, sujeitar a terra. A terra foi cuidadosamente preparada para ele. Tudo de bom havia na terra. Não tinha morte, não tinha enfermidade, não tinha doença, não tinha velhice. Ele foi criado adulto. Adão foi criado inteligente. O seu corpo era perfeito, a sua mente era perfeita, a sua inteligência era perfeita. Ele não aprendeu em nenhuma escola, ele não conheceu regras de nomenclatura, e ele deu nome a tudo que existia. Ele falava com Deus todos os dias. Ele foi feito uma coisa fantástica, a obra das mãos de Deus. Na formação do homem, você encontra no grego o espírito do homem, o grego chama de pneuma, é onde ele recebeu a parte que ele tinha conhecimento de Deus. O homem, ele era ciente de Deus, ele tinha o espírito dele que recebia a vida do Espírito de Deus. Mas ele não era um ser espiritual apenas como Deus é espírito. Ele era um corpo, ele tinha uma alma. Alma, no grego, quer dizer psique, ele tinha conhecimento de si. É o que dá origem àquilo que nós chamamos de psicológico. O homem tendo conhecimento do seu interior, o psique. E ele tinha também um corpo material, no grego quer dizer soma. Doenças psicossomáticas, ou seja, disfunções no corpo com origem na alma. Pneuma, espírito, pneuma, ar, pneumatologia, doutrina do espírito. Psicologia, o homem se conhecendo no seu interior, ele era uma alma e ele tinha conhecimento de Deus, ele conhecia Deus na sua essência, na sua bondade, na sua grandeza. Nunca vamos poder dissecar o conhecimento que Adão tinha de Deus, antes da queda. Tinha um conhecimento profundo de si mesmo, ele se conhecia, e ele também tinha um corpo, ele tinha contato com o mundo, que ele se relacionava com o mundo material. Com o corpo, através do espírito da alma, ele tinha a recepção, a reação e a expressão, assim como nós conhecemos no corpo hoje. Nós nunca vamos nos conhecer curados e saudáveis como Adão era no princípio. Imagine você na sua melhor forma, no corpo, na alma e no espírito, ainda assim você está num corpo caído.
Nunca vamos conseguir entender, só Deus sabe a alegria, como que essa vida era valiosa, preciosíssima. Era o homem de Deus na terra, perfeito, inteligente, bonito, saudável. A única coisa que Deus falou que não era bom era que ele estivesse só. E Deus fez para ele uma mulher e deu para ele, fez ali a primeira família. Uma prova de que se o homem continuasse cumprindo com o seu dever, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus cuidaria dele, era Deus que ia ver as suas necessidades. Deus enxergou a primeira. Qual? Ele era só. E ele era tão diferente dos animais, das aves, ele era tão diferente do mundo criado, que Deus viu que nada no mundo criado poderia ser um companheiro afetivo dele. Teve que fazer alguma coisa dele próprio. Os animais não serviriam para companhia. A beleza do universo não serviria. Adão era muito mais do que tudo isso. Ele era um tipo divino. Perfeito. É este o corpo que Deus criou. Você pode imaginar um Deus que faz funcionar o barro juntamente com o psicológico, juntamente com o espiritual? De maneira que o nosso corpo, ele capta as coisas no mundo visível e a nossa alma interpreta isso e o nosso espírito julga e nós decidimos e vivemos. Nunca ninguém conseguiu fazer tal coisa. O nosso corpo ele tem a recepção através dos sentidos, ele tem a reação, ele tem a expressão. E esse ser poderoso, perfeito, matéria combinando com espírito, com alma, o homem como um ser espiritual, recebia a vida de Deus no seu espírito, o seu espírito alimentava a sua alma, a alma interpretava essa vida de Deus e ele vivia, ele era no corpo, era um Deus homem, um tipo divino. Quando ele pecou, porque Deus falou, olha, a única restrição, você não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer, você desobedeceu, você vai ter conhecimento do mal. No dia em que você comer, dela você vai morrer. Ou seja, você desobedeceu. Se você comeu, é porque você desobedeceu. Se você desobedeceu, você pecou. Se você pecou, esta vida do Espírito de Deus não flui mais no teu espírito, mas a tua alma vai continuar viva, ela vai ter que viver agora. E aonde ela vai buscar a vida se ela não tem vida no espírito? Ela vai buscar na carne. E o homem começa a viver agora em função do corpo. Começa a viver mais ou menos como você vê o ser humano vivendo hoje. Em função do estômago, em função do sexo, em função dos olhos, em função da alma, em função do corpo. Quase igual um animal. Por isso ele mata como animal, por isso ele fere como animal, por isso ele estupra como animal, por isso ele vive preso, enjaulado como um animal. Porque o seu espírito não recebe mais a vida do Espírito de Deus por causa do pecado que habita nele, mas ele é uma alma vivente, ele tem que viver, ele é racional, ele tem conhecimento de si mesmo. E uma vez que o espírito dele está morto, não tem vida para a sua alma, ele começa a tirar essa vida do corpo, da carne, e vive em função dela. Quando Deus criou o homem, ele era inocente. Imagine seu filho inocente. Ele não quer nem saber do mal, ele não conhece o mal. Ele não quer saber quem vai pagar a conta, quem vai comprar no mercado. Ele não quer saber do mundo, ele é inocente. Enquanto ele é inocente, alguém é responsável por ele. Sabe quem era responsável por este homem inocente? Deus. Deus era responsável por ele. E enquanto ele permanecesse inocente, Deus cuidaria de sua vida espiritual, de sua vida psicológica e de sua vida física. Nunca lhe faltaria nada. Mas o antigo morador do Éden, que já ocupava os ares, visitou a sua antiga habitação, encontrou no lugar dele um novo comandante e foi logo perguntando, o que foi que Deus te disse? E Eva disse que Deus havia dito que ela podia viver livremente, comer de tudo. Ela só não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não se trata, irmãos, de uma proibição sexual como muitos interpretam. Isso não existe.
Quando Deus criou o homem e a mulher, eles estavam vestidos da inocência. Você já viu uma criança nua perto da outra, com meses ou com anos, sentir vergonha? Estão vestidos da inocência. Eles ficam nus em público. E sorriem, vivem. Porque a roupa da inocência cobre tudo. E Deus não proibiu eles de fazerem sexo, não. Deus criou uma linda mulher para um lindo homem e falou, é sua. Crescei e multiplicai. Encha a terra. Produza. Sede fecundos. Não havia nenhuma restrição. Todos os prazeres da terra, da vida humana, inclusive o prazer sexual, foi colocado por Deus. O prazer de comer, de trabalhar, de adquirir, de construir morada, de ter alimento, de dormir, de fazer sexo, foram dados e permitidos por Deus. O que o inimigo veio fazer é perverter, mexer naquilo que Deus havia criado, que funcionava maravilhosamente. A terra não tinha terremoto, a terra não tinha maremoto, a terra não tinha praga, o homem não ficava doente, ele não morreria, tudo era muito belo. E ele veio perverter o prazer, prometendo mais prazer do que Deus. Falou para ela, não morre não. No dia em que você comer, você vai ficar muito mais sábia, vai abrir os teus olhos e você vai conhecer tudo, o bem e o mal. Como a árvore era bonita, podia ser uma macieira, uma pereira, uma mangueira, uma laranjeira. É como um teste de obediência, não tem nenhum poder extraordinário na árvore. O poder estava na palavra de Deus, não coma. Para ilustrar, é como se você tivesse dito para o teu filho, não coma do doce que está na geladeira. E se ele comer, aí você vai lá e disciplina. Eu falo, pai malvado, disciplinou o filho porque comeu doce? Ou queijo? Você vai falar, não foi porque comeu, foi porque eu disse, não coma. Era o teste de obediência, da fidelidade. Quando ela comeu e também deu para Adão, a primeira coisa que eles perceberam é que eles estavam despidos, caiu a roupa da inocência, não era mais inocente, agora ele era consciente. Uma vez consciente, ele já teve consciência do seu pecado. E em pecado a pessoa não se interessa por Deus, não consegue se aproximar. Próximo passo, fugiram da presença de Deus. E assim o homem deixou de ser inocente e passou a ser consciente para nunca mais deixar de ser consciente. Toda pessoa que vive na terra, se ele for para o inferno, ele irá consciente. Se ele viver na terra restaurada, ele viverá consciente. E se ele viver na eternidade com Deus no céu, ele viverá consciente. Porque a consciência está no Espírito e o Espírito é imortal. Uma vez consciente, agora ele era o único responsável por sua própria vida. A criança, enquanto ela é inocente, alguém é responsável por ela. Mas quando ela se torna consciente, ninguém mais é responsável por ela. Ela é dona de sua vida. Ela é consciente. Ela que vai escolher. Assim o homem desobedeceu e ele foi expulso da presença de Deus e terminou a primeira dispensação. Agora o homem vai viver como consciente. Amém, queridos?